aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E meu convidado de hoje vai falar sobre as dores, mas também sobre as vitórias e a glória e tudo que ele vem colhendo do reino de Deus. Estou aqui com Gabriel Tavares. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, a você, todo o pessoal aqui do Incomparavelmente Lindo. Todos vocês que estão assistindo de casa, sejam bem-vindos. Espero que essa noite seja uma noite abençoada na presença do Senhor. Amém, amém. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fique à vontade. Pode, deixar o Espírito Santo ministrar. Como eu falei, vamos falar das dores para depois a gente falar das vitórias. Você perdeu seu pai muito cedo e isso também acabou desestruturando um pouco a sua família. Eu queria que você falasse desse processo que vocês passaram. Não só você, mas também sua mãe e os seus irmãos. Sim, foi um processo muito doloroso, né? As pessoas que me conhecem no decorrer da caminhada, elas sempre falam pra mim: nossa, eu achei que você era filho de pastor, eu achei que você era filho de pastora, porque você tem uma maturidade, as pessoas se espelham em você, mas a minha história foi completamente oposto, sabe? Eu era uma pessoa que, eu costumo dizer uma frase que eu sempre falo, é improvável, mas escolhido, sabe? Eu perdi meu pai, eu tinha um ano e meio de idade, mais ou menos, eu era bebê ainda, e você vê a sua mãe criando seus irmãos e você ser uma figura paterna dentro de casa não é fácil. Quem perdeu um pai pequeno sabe como que é. E a gente viu todo esse ambiente conturbado, difícil de se crescer, de se desenvolver. E eu me recordo que a minha mãe sempre falava pra gente durante a nossa adolescência, a juventude, quão difícil foi a nossa criação, né? E a gente chegou até a passar fome quando eu era pequeno. E a maioria das pessoas, elas designavam isso, né? Porque você crescer sem uma figura de um pai dentro de casa, você acaba não tendo uma base familiar, você acaba não tendo uma criação que às vezes um pai ali que está sempre de perto, te corrigindo, te ajudando, e fez muita falta para mim, né? Mas eu louvo a Deus que a figura paterna que eu não tive, eu encontrei em Deus, né? E isso me preencheu quando eu me encontrei com Ele. Mas foi uma infância muito difícil. A minha mãe, ela tinha que sair para trabalhar, deixava eu e meus irmãos em casa. E às vezes tinha o básico do básico, ela conta pra gente, tinha o mínimo pra gente conseguir se alimentar, pra conseguir sobreviver. E a gente foi crescendo nesse ambiente assim. Infelizmente, meus irmãos também, tive um irmão meu que seguiu por um caminho errado. A gente perdeu um outro irmão também adolescente que faleceu. E foi crescendo muito conturbada a nossa família, né? E foi um período muito difícil. Então, desde a minha infância, a introdução na adolescência, com a juventude, eu via tudo aquilo, eu ouvia o que as pessoas comentavam, o que as pessoas falavam para minha mãe: cuidado com o Gabriel vai ser igual o irmão, vai ser igual ao pai. E a gente vai ouvindo essas coisas, mas dentro de mim eu sabia que não era isso que eu queria. Eu sabia que eu queria ter a oportunidade de um dia mudar a história da minha família, mudar a história de quem eu era, daquilo que eu vim, para não deixar que o ambiente que eu fui inserido, o ambiente que eu nasci, designasse o meu futuro, sabe? Mas viver aquilo que Deus queria que eu vivesse. Então, a gente passou um período muito difícil de ter, despejado de casa quando a gente estava na adolescência, porque a gente não tinha mais como pagar. Então, saiu de casa, foi despejado, chegou a morar na invasão, tive que... foi um período muito doloroso, que foi uma experiência que eu vivi. Às vezes as pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez não conheciam esse lado do Gabriel, sabe? Às vezes as pessoas veem a gente louvando, ver a gente pregando no ministério, exercendo aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, mas é o que eu sempre digo, a nossa história, muitas pessoas elas não conhecem, sabe? Mas eu louvo a Deus porque eu sei que tudo foi permissão, tudo foi um propósito que Deus permitiu que eu vivesse junto com a minha família, para que eu compreendesse e entendesse tudo aquilo onde o Senhor queria me levar, o que eu tinha que ser e o que eu precisava fazer para mudar tudo aquilo, sabe? Que incrível, você citou, da figura paterna. Sim. E Deus fez esse preenchimento, esse papel de pai também. Sim. Só que nas datas comemorativas, ali na escola, você vendo também seus coleguinhas e tal, e não ter o pai presente para estar ali educando, participando de momentos especiais e também financeiramente. Porque, querendo ou não, o pai é o carro-chefe ali, geralmente, das famílias, né? Sim, foi... Época de Dia dos Pais na escola era uma época muito difícil, porque as crianças, todo mundo fazia os presentinhos para os pais, aí eu via tudo aquilo e eu não fazia nada, porque o pessoal falava: você não vai fazer? E os meus amigos sabiam que eu não tinha pai, né?
Às vezes eu fazia pro padrasto, eu fazia pra minha mãe, porque a minha mãe fez a figura de pai mesmo com muita dificuldade, mesmo com os recursos que ela tinha às vezes faltando, mas ela se desdobrava para poder ajudar a gente. A minha avó também fez uma figura de pai muito grande na minha vida, porque o que minha mãe não conseguia dar, a minha avó ajudava a gente, sabe? Então, na época da escola, principalmente, foi muito difícil, quando dia dos pais, assim, eu chegava a chorar no recreio, chorava sozinho, porque o pessoal falava, o que foi que você tá chorando? Eu falo, não, é nada, é pessoal meu. E realmente isso era uma época que marcou muito, sabe? Mas eu fui acostumando, você vai crescendo, a gente vai amadurecendo, vai criando uma estrutura, sabe? E com o tempo isso foi preenchendo, né, no meu coração, eu entendi o porquê que teve que acontecer, da forma que acontecer e foi cicatrizando, sabe? Mas, assim, na infância e na adolescência foi uma época muito difícil nessas datas comemorativas, sabe? Eu não gostava muito, não gostava. Às vezes era até difícil de falar sobre isso. Sim, era difícil. Realmente era muito difícil comentar sobre essas coisas. Quando tocava assunto de pai, assunto de família, eu não gostava muito de falar, porque às vezes as pessoas não conheciam, né? E às vezes a gente se emocionava, eu chorava, e eu não queria chorar na frente do pessoal. Eu falava, não quero comentar sobre isso, mas foi um tempo doloroso, mas acho que me amadureceu muito, sabe? Foi algo que ajudou a ser quem eu me tornei hoje, sabe? Ah, sim, sem dúvidas. E você comentou também das palavras contrárias que as pessoas lançavam também, falava para sua mãe, você vai ser, né, por exemplo, que nem seu irmão, ou vai acabar indo para caminhos errados, até mesmo pelo local que vocês moravam. E você tinha algo dentro de você que não era isso. Você tinha um desejo de fazer diferente, de mudar a situação. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Realmente, como você falou, né? Às vezes a gente que mora, né? Morou em comunidade, sabe que o ambiente não favorece. Então, desde que eu era muito novo, eu vivi nesse ambiente, não só pela minha família, mas amigos, pessoas próximas que a gente via fazendo coisa errada, se envolvendo com drogas, com crime, com muita coisa. E na comunidade tem isso muito fácil. Eles te oferecem isso a todo instante. Às vezes você acaba sendo refém de uma amizade que você foi junto, de uma companhia que você quis carregar quando não era para você carregar. E na comunidade a gente tinha muito isso. E eu me lembro que eu ouvia, não só contando para minha mãe, mas as pessoas falando, cuidado, para você não seguir o mesmo caminho que seu pai teve, acabar tendo o mesmo destino. Cuidado para não se envolver com droga, igual fulano se envolveu, igual ciclano se envolveu. Você vai ter o mesmo futuro, sabe? Isso, a gente ia ouvindo isso, eu não deixava externar isso para fora, sabe? Mas dentro de mim, eu sabia que eu não tinha nem conhecido a Deus ainda, não era nem algo religioso, mas eu sabia dentro de mim que eu não queria aquilo pra mim, sabe? Graças a Deus, com drogas eu nunca me envolvi, né, nessa fase que foi um período difícil, mas nunca cheguei a me envolver com droga, assim, graças a Deus. Chegaram a oferecer, já tive a oportunidade, mas eu sempre rejeitei, porque eu gostava muito de praticar esporte, jogava bola, então eu nunca gostei, sabe? E a gente ouvia muito isso, e toda vez que eu ouvia essas palavras dentro de mim, algo rejeitava, sabe? Falava, não, era a voz de Deus, né? A gente hoje tem o discernimento, mas eu sabia que era Deus falando, não é isso que eu tenho pra você. Você não vai ser isso, não vai ser dessa forma que vai ser a tua história. E da forma que eu ouvia, eu respondia, falava, não, o meu amanhã, quem sabe é Deus. Quem sabe do meu futuro é Deus. Eu não vou seguir o mesmo caminho, eu vou ser diferente, eu vou dar uma vida melhor pra minha mãe, pra minha avó, pros meus irmãos, pra minha família. E eu sabia que dentro de mim eu queria isso, sabe? Então eu não deixava que as palavras de fora, embora doessem, né? Porque querendo ou não, são pessoas de perto que você escuta, às vezes até familiares próximos que te falam isso. E você fala, meu Deus, será que vai ser mesmo? Aquele tempo de questionamento, será que realmente vai ser isso? Mas eu louvo a Deus que Deus me deu muita sabedoria, sabe? Mesmo antes de encontrar Jesus, Deus não permitiu que eu enveredasse por esses caminhos, porque eu tenho certeza que se eu desse um pé assim, eu não estaria aqui hoje, sabe? Não teria forças para voltar. Não teria. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, quando eu quiser eu paro, se eu me envolver em coisa errada eu vou parar. Eu sou forte. E vira uma bola de neve, às vezes a pessoa não consegue sair daquilo, ela não percebe que ela precisa de ajuda também, Sim. E aí acaba, né, perdendo até a própria vida como aconteceu e acontece todos os dias. Sim. E você também falou a questão de como que seu pai, essa figura, né, hoje você encontra em Deus, certo? Sim. Como que você vê, como você conseguiu preencher isso também? Acho que assim, a principal coisa que a gente sente falta de pai é o amor, é o afeto, né?
E desde que eu me encontrei com Jesus, né, eu senti isso preenchido dentro de mim, porque como eu te falava, nas datas comemorativas eu sentia muita falta, quando estava em ambientes que eu via famílias completas, o pai, a mãe, todo mundo bonitinho, eu pensava, falava, caramba, podia ser a minha família, podia ser eu, e eu sentia aquela falta, sabe? Mas quando eu me encontrei com Jesus, não, preencheu, porque eu entendi que o amor de Deus, ele superabundava em todas as coisas, sabe? Eu entendi que é uma frase que eu falo muito onde eu vou aqui, existe um vazio dentro de cada ser humano que ele só é preenchido pela presença de Deus. Não, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter fama, você pode ter tudo, mas vai ter um momento que você vai sentir um vazio, mesmo tendo tudo isso. E às vezes as pessoas falam, como eu consigo preencher? Ah, por isso que tem rico que tira a própria vida, tem pessoa que se suicida mesmo tendo tudo. Mas é que existe um vazio dentro de nós que ele só é preenchido pela presença de Jesus. E eu aprendi isso, sabe? Quando eu percebi que Deus, ele me completava em tudo aquilo que eu sentia falta, sabe? Eu não chorei mais, eu não senti mais falta. Eu falo muito até pra minha mãe quando chega aniversário, que era do meu pai, ou essas datas assim, a minha mãe fica muito chateada, fica muito triste. Eu falo, mãe, fique em paz, Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu consolo ela, consolo meus irmãos, sabe? Porque eu entendi que meu vazio foi preenchido, sabe? Então o que eu tenho hoje é tentar preencher de outras pessoas aquilo que elas não têm, o vazio que tem dentro delas, sabe? Então, acho que eu entendi isso, que Deus conta comigo para isso e Deus me preencheu nisso, sabe? Hoje o amor que eu sentia a falta de um pai, eu tenho em Deus, sabe? Quando eu quero desabafar, que às vezes a gente desabafa com o pai, eu dobro meu joelho e vou falar com ele. Quando eu quero chorar, fecho a porta do meu quarto, choro em oração e Deus me entende, sabe? Isso é incrível, não tem explicação, é só vivendo mesmo para saber. Sim, que bacana. E você também era ministrado pelo Espírito Santo sem saber que era o Espírito Santo, né? Porque você nunca entrou nessas coisas também, coisas erradas. Só que nem sempre foi assim. Você não queria saber muito de ouvir de Deus. Ah, vamos no culto na igreja, não. Né? Sempre arranjava uma desculpa. Então, eu queria que você contasse como que, então, você teve o clique, assim, o que te motivou também a querer escutar sobre Jesus. Sim, foi assim, no final da minha adolescência, né? Eu tava para 14 para 15 anos, mais ou menos. Eu estava numa época que eu estava jogando futebol, jogava na categoria de base de um clube lá no ABC, e eu estava muito focado nisso, porque queria ser jogador, tinha um sonho, fui atrás, abdiquei de muita coisa, sabe? Acho que o futebol me ajudou muito também a me afastar das coisas ruins que tinha onde eu morava, sabe? Porque por eu ser atleta na época, eu não podia beber, eu não podia usar droga, eu não podia fazer nada de errado, porque todo dia, depois da escola, da aula, eu tinha jogo, depois do jogo, tinha treino, depois do treino tinha jogo, enfim. Então era a semana toda, tinha vez que dormia no clube, então isso foi me ajudando a me afastar um pouco, sabe, do caminho ruim, assim. E eu me lembro que nessa fase, quando eu fiz para 15 anos, assim, bem no comecinho dos meus 15 anos, no começo do ano, acabou que eu saí do clube, né, a gente foi mal numa competição, acabou que a gente foi dispensado, e parece que deu um estralo em mim, assim, que eu falei, não quero mais jogar bola, não quero mais jogar futebol, isso não é mais pra mim, não tenho mais vontade, porque, e não foi assim, acordei e não quero mais, não, foi algo que foi começando a ser gerado dentro de mim, e eu não entendia, falei, Senhor, por quê, né? Eu gostava tanto, era um sonho que eu queria, mas é que eu não sabia que os planos que o Senhor tinha pra mim era muito maior, né, do que eu imaginava. E aí nessa época que a gente saiu, foi uma época que eu virei muito assim a minha cabeça, sabe? Eu saí do clube, então eu comecei tipo, aproveitar, vamos dizer assim, o que eu não vivi fora, comecei a sair, aí ficava até tarde na rua, comecei a me envolver com pessoas, relacionamentos que eu sei que não agradava a Deus, sabe? E isso foi preenchendo assim o desejo da minha carne, mas eu me sentia vazio, sabe? Eu me sentia, quando eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu sentia como se aquilo não fosse pra mim, mas eu não tinha discernimento, então eu não sabia o que eu precisava fazer, sabe, pra preencher aquilo. E eu me lembro que nesse início dos meus 15 anos, assim, a minha mãe começou a ir num ponto de pregação na época, pra você ver como que Deus faz dentro da comunidade. Aí, a primeira igreja que eu congreguei, eles abriram um ponto de pregação que ficava dentro da favela mesmo, era uma casa
de madeira, tinha uma lona que cobria, um pedaço de telha, sabe? E uns banquinhos assim, era simples, não tinha nada na igreja, mas tinha a presença de Deus, sabe? E eu lembro que a minha mãe sempre me chamava, era toda segunda-feira, Gabriel, vamos pro culto, Gabriel, os irmãos querem te levar, Gabriel, vamos hoje. E eu chegava correndo e falava, mãe, não quero, não vou, não quero saber, não me leva pra igreja que eu não quero. E a minha mãe falava, tô orando por você, tá bom, você vai. Os meninos da igreja na época também começaram a me mandar mensagem, ei, Biel, tudo bem, vamos pro culto e tal. Não quero. E os meus amigos do mundo me arrastando pra fora e o pessoal querendo me trazer pra igreja. E eu não ia. E aí teve uma vez que foi uma segunda-feira, tinha acontecido umas coisas pessoais comigo, assim, durante o dia. E aí quando chegou a noite, minha mãe se trocando, ela falou, Gabriel, eu tô indo pro culto, vamos? Eu falei, vamos, hoje eu vou, vai. Coloquei a roupa rápido e fui nesse ponto de pregação, uma segunda-feira que tava chovendo, eu lembro até hoje. E o culto começou, eu não entendia muito, foi meu primeiro contato, assim, com essas coisas de Deus, assim, literalmente. E eu me lembro que um hino que eles cantavam da harpa, esse hino nunca mais vou esquecer, eles cantavam muito aquele hino, acho que é 169 da harpa, que ele fala, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. E começou a tocar aquele hino, os irmãos cantando, as irmãzinhas do círculo de oração assim, e eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim, né? Falando, rapaz, que é isso? Não vou chorar aqui, né? Na frente de todo mundo. Primeira vez que eu venho na igreja, me segurei. Aí o culto continuou, os louvores, a palavra falou muito comigo aquele dia. E só que eu lembro que no apelo, naquele culto, eu não aceitei Jesus, não quis me ir lá na frente. Só que eu fui pra casa com um pensamento diferente, sabe? Eu comecei a falar, não, até que é legal esse negócio de igreja aí. Acho que eu vou mais vezes, sabe? Pra você ver, hoje a minha mãe, ela não é firme, né? A minha família, assim, as pessoas que não sabem também. Eu hoje tento ganhar minha família pra Jesus. A minha mãe não é firme, meus irmãos não são firmes. Eu tenho um irmão que eu ganhei, ele se batizou, mas ele acabou se afastando, mas eu sei que Jesus vai pegar ele de novo, vai trazer ele para perto. Em nome de Jesus. Vai pegar. E aí a minha mãe foi usada por Deus para me levar para a igreja, mesmo ela não sendo tão firme, depois ela acabou se afastando. Mas na outra segunda-feira, pra gente entrar na história, na outra segunda-feira eu voltei no culto, e foi a mesma coisa, eu chorei muito aquele dia. E aí eu me decidi. Eu lembro que era no final do culto, o irmão fez o apelo, mas eu não quis ir naquele dia. Parece que algo me segurava, assim, sabe? Aí eu lembro que essa igreja que fazia esse trabalho do ponto de pregação, eles tinham o culto na sede, na época, que aí era uma igreja mesmo, grande, ampla. Era toda quarta-feira. E eu me lembro que chegou quarta-feira, eu falei pra minha mãe, eu vou lá na sede, hoje eu vou no culto. Ela nem foi aquele dia. Eu fui sozinho, peguei a Bíblia, fui pro culto. Aí eu me lembro que o culto foi muito bonito, foi muito lindo. E no final do culto, quando o pastor fez o apelo, eu falei, Senhor, não vou mais me segurar, eu vou. Levantei sem saber como que ia ser, sem saber o que era esse negócio de crente, de igreja. Mas falei, eu tô sentindo de ir, eu tô sentindo algo dentro de mim que eu preciso ir. E eu fui, sabe? E foi... Aquele dia foi a melhor decisão da minha vida, sabe? Levantei minhas mãos, aceitei a Jesus, chorei demais. E a partir daquele tempo começou, assim, sabe? A minha caminhada com Jesus. Tudo novo, um mundo completamente diferente, mas agora eu sabia o que era realmente o meu propósito, para que eu tinha vindo para essa terra, o que eu passei, tudo que eu atravessei, sabe? Foi para aquele momento ali. Eu sabia que a partir dali ia começar algo novo na minha vida, sabe? Ninguém resiste ao amor de Deus. Não dá. Deus puxa, né? Uma coisa impressionante que não tem pra onde a gente correr. Você olha pra direita, você vê Jesus. Você olha pra esquerda, você vê Jesus. Você Sim. fala, não, agora não tem como. Não dá nem pra chutar o balde mais. Né? Porque às vezes as pessoas falavam assim, não, você tem que ir. E tem aquela palavra que não é por força e nem por violência, né? Eu aprendi isso. Às vezes no apelo, tem pessoa que quando o pastor tá fazendo o apelo, quer puxar outra. Não, eu nunca fiz isso. Ou até hoje em dia. Eu sempre chego quando eu quero convidar alguém e falo, você está sentindo de Jesus de lá na frente? Jesus falou com você. A pessoa está se debulhando em lágrimas, mas ela fica se segurando, às vezes tem vergonha. E comigo foi assim, por 3 vezes eu falei, não vou, mas quando Jesus falou, igual você falou, quando você olha e vê Jesus em tudo, você fala, não tem como correr mais. E Deus tem o dia preparado também, né? Ele prepara tudo assim, o ambiente, e não tem como. Ele sabe, é nessa noite que você vai me aceitar, Sim, né? É verdade. E a partir daí também, Deus te fez algumas promessas, né? Tanto de família, quanto de ministério. Quais foram essas promessas? E você tem experimentado disso. Sim. Então, eu aceitei a Jesus nesse início de 2015, na época, né? E aí eu comecei a querer participar das coisas na igreja, né? Eu não entendia muito, era meio leigo no assunto, assim, como eu falei, não era de família cristã.
Então eu comecei a me adaptar, comecei a ver o pessoal na igreja, como que os jovens faziam, o que que eles faziam. E eu me lembro que tinha um grupo chamado Grupo Restauração, era de novos convertidos. Todo mundo que aceitava Jesus, assim, entrava nesse grupo para louvar. Legal. E aí, um dia me convidaram, fez o convite, Gabriel, você quer entrar no Restauração? Eu falei, quero fazer parte do Restauração. Não sabia nem o que era cantar na época. E aí me convidaram, eu entrei. E a gente cantava toda segunda-feira no mesmo ponto de pregação, cantava na sede também de vez em quando. E aí até que me deram a oportunidade de fazer a primeira vez um solo, né? Não sabia nem. A irmã falou, Gabriel, você quer solar um hino? Eu falei, que é isso? Você quer Não solar sabia um nem louvor? pegar no Não microfone. sabia, você quer cantar o hino aqui? Eu falei que tá bom, eu tento, né? Me dá aí. Aí eu lembro que ela me passou, tal, eu ensaiei, ouvi a semana toda. E eu tinha muito aquilo de eu falei, meu Deus, ninguém aguenta ouvir minha voz, eu não quero cantar, porque a gente tem isso dentro de nós, aquela vergonha, aquela timidez, sabe? E eu me lembro que eu comecei a participar desse grupo e fui gostando, sabe, de louvar a Deus. Eu comecei a sentir que tinha um propósito naquilo, mas eu nunca tinha ouvido que Deus me usava naquilo, sabe? Até que um dia que eu fui cantando, entrei pro grupo de jovens, aí oficial da sede também. Aí eu fui me interessando mais pelo louvor, fui me interessando pela palavra também, comecei a meditar na Bíblia, estudar. E aí eu me lembro que algo muito especial, que foi quando Deus usou a primeira pessoa, né, para falar realmente. Era um culto que estava muito, assim, muito espiritual mesmo. E Deus usou uma pessoa que veio até mim e falou, Gabriel, Deus tem um propósito sobre a tua vida, vai te usar muito no louvor e também na palavra. Eu não entendi o que era profecia, né? Nunca tinha recebido. E aí eu falei, amém, tá bom, né? Recebi e tal. E às vezes a gente acha que o que Deus vai fazer é instantâneo, né? Mas não é. Eu sempre, a gente achava que, Deus falou hoje que vai fazer na minha vida e ele vai cumprir amanhã, mas não é assim. Deus falou, vou te usar. Eu me lembro que esse rapaz que profetizou era um culto de jovens na época e ele falou, Gabriel, eu não te conheço. Ele perguntou meu nome, eu falei, Gabriel, ele falou, eu não te conheço, mas Deus ministra no meu coração. Nunca tinha ouvido eu cantar, esse rapaz. Ele falou assim, Deus ministra no meu coração que vai te dar louvores autorais, letras que você nunca imaginou, o Senhor vai te dar. Eu falei, mas como? Eu nunca nem escrevi na minha vida. Ele falou, fique em paz, o Senhor que promete, Ele vai cumprir. E isso se passaram tempos, isso foi em final de 2018 que eu recebi essa profecia, sabe? De que Deus faria na minha vida, questão de louvor, assim. E quando realmente aconteceu, de se cumprir, quando eu escrevi o primeiro louvor, eu lembro que eu botei no papel, assim, numa madrugada que eu estava lendo a Bíblia, e foi quando Deus deu a minha primeira canção, que se chama Quando Elevei. Eu lancei ela lá em 2021. Eu vou contar mais pra frente também como foi esse processo. Mas quando, pra você ver, foi prometido em 2018 isso, eu fui lançar a primeira música em 2021, sabe? Se passaram 3 anos. Eu bati em portas que não abriram pra mim, pessoas que eu apresentei o louvor, gravadoras grandes que hoje a gente tá estourada no Brasil, não vou citar nomes aqui, mas que eu mostrei o hino, mostrei os louvores, não quero, não interessa pra nós no momento e tal. E isso me frustrou por muito tempo, sabe? Porque eu passei um tempo de muito questionamento. Falei, Deus falou que ia fazer, mas como que Deus falou que ia fazer e ninguém abre a porta pra mim? Ninguém me ajuda, ninguém estende a mão. Esse negócio não é pra mim não, Deus se equivocou. Quantas vezes eu falei, esse negócio de promessa de cantar não é pra mim, sabe? E eu arquivei a letra que o Senhor me deu lá em 2019. Foi mais de 2 anos que ela ficou guardada, sabe? Eu não queria mais, falei que não ia pra mim. Até que Deus cumpriu realmente, sabe? E isso na minha vida aí. Hoje a gente vê tudo lá para trás e fala, meu Deus, tudo igual você falou, é no tempo de Deus, né? Eclesiastes 3, para tudo há um tempo determinado. Não adianta a gente querer acelerar o processo. Nossa, que bacana. Só que você nunca tinha cantado antes? Você nunca se viu cantando e tal? Quando você cantava lá no chuveiro, você achava, não, profissionalmente acho que não vai rolar. Não, isso é engraçado. Isso aqui eu não te contei isso, eu não sabia. Eu cantava na época da escola, eu participei 2 vezes de um festival de talentos na escola, mas era funk, eu cantava funk, meu Deus do céu. Umas 2 vezes eu participei de um festival de talentos na escola, o pessoal da escola vai lembrar disso. E eu gostava de cantar, sabe? Mas eu nunca achei que, eu vou dar certo nisso. Eu cantava por hobby mesmo. Sim. Na época, na escola, tal, cantei para participar, mas depois que cantei essas 2 vezes, não cantei mais. Só cantava brincando com os amigos, assim, mas não sabia, sabe? Que eu ia ser algo que eu ia viver, sabe? Que eu ia realmente ser usado através da voz para alcançar pessoas, sabe? Nunca imaginei, nunca.
Na verdade, as pessoas pensam que aceita Jesus e vai ficar na igreja sentadinha lá, né, só vendo o culto, mas Deus tem uma obra também, sim, né, fazer o ID e Deus vai usando as pessoas de várias maneiras, né, você no louvor, mas na palavra também, né, que acredito que você ministra, até mesmo quando está cantando, né, que o cantor tem disso também, né, e das composições também, maravilhoso, né, porque você falou, pô, realmente Deus cumpriu na minha vida, só que você não acreditou que era, mesmo, olha só, mesmo Deus dando a canção, mesmo ter falado com você, ó, você vai ser usado nisso, você, por um tempo, se obteve ali, falou assim, ah, já que eu não tenho ajuda, isso não é pra mim. Sim, realmente foi. É quando eu recebi, assim, eu lembro que com a letra pronta, assim, e isso também é um mistério muito de Deus, quando você vê que é um dom de Deus mesmo, porque eu não toco nenhum instrumento, então eu não toco violão, eu não toco teclado. Então, meus amigos que produzem, o Kevin, que é o meu produtor, até mandar um abraço pra ele fala, cara, eu não sei como você consegue, é dom, porque você escreve uma letra que você não tem noção da melodia na cabeça, você não tem um acorde musical, Sim. porque quem compõe tocando é muito mais fácil. Eu não, a maioria das minhas canções é assim, eu tô lendo a Bíblia, a primeira, você pode contar o testemunho dela, a primeira, que é essa Quando Elevei, eu tava lendo a Bíblia no Salmo 23, na época, foi a primeira canção que Deus me deu, e até o refrão dela, né? Fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí eu tava lendo a Bíblia e escrevendo aquele salmo e veio na minha cabeça, assim, o ritmo, o jeito que eu tinha que cantar. E aí eu pulei para outro salmo que eu tava lendo, coloquei tudo no papel. Aí veio algo dentro de mim, o Senhor falou, canta. Aí eu falei, não, Senhor, calma, é coisa da minha cabeça, canta. E aí eu comecei a cantar, sabe? Foi a primeira vez que eu ouvi algo que eu escrevi, nascendo uma melodia, assim, sabe? E aí quando você pega aquilo, aí você tá com um sonho lá em cima, você fala, não, agora vai. E aí eu lembro que com a música pronta, eu cheguei, pesquisei e falei, não, agora é o tempo que Deus falou, agora é a promessa, se não for agora não é mais. Aí cheguei e falei, ó, tô com uma música aqui, um louvor, eu queria gravar com vocês. Umas era muito caro, era algo absurdo, assim, que na época eu não tinha condição nenhuma. Outras eu apresentei a canção, não, a gente não tem interesse, não é comercial, então não vale a pena tal. E aí, se eu vi isso, eu falei, meu Deus, eu falei, realmente, esse negócio de cantar não é pra mim, sabe? Guardei os louvores lá dentro da gaveta, falei, não vou mais gravar, vou só cantar na igreja, vou só servir aqui, é o que Deus quer pra mim. Às vezes Deus falou, mas não era comigo. E só que não era, né? Não era isso o meu pensamento, eu tava equivocado, porque um não que às vezes a pessoa fala pra gente é que eu aprendi, né? Que muitos nãos que Deus fala é o próprio Deus, porque às vezes a gente sempre quer ouvir sim. Sim, 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 mas às vezes a resposta da oração que Deus vai trazer pra gente é não. E se a resposta for não, o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Eu não soube ouvir o não, mas eu entendi que o não de Deus era necessário, sabe? Exatamente. Eu falei disso com o convidado da semana passada, que ele tem muitas composições e às vezes ele guardava na gaveta. Eu falo, Deus vai fazer lembrar, porque tem pessoas esperando você lançar esse louvor para serem alcançadas. Sim. Então, quando a gente negligencia o que Deus dá, a gente demora, aquela pessoa também demora para ser alcançada, porque a gente não entendeu o que é para fazer. E a gente não vai ter ajuda sempre. E aí que tá, a gente sempre vai pensar, alguém vai me ajudar, alguém vai abrir a porta, só que Deus também testa, né? Se desistir na primeira aqui, não sei. E aí acontece muito isso. E também, entre as promessas que Deus te fez, também foi a sua família. Deus disse que iria te dar uma família abençoada. Sim, eu acho que esse é a principal promessa que Deus fez, foi a minha família, sabe? Porque, como eu te falei, eu cresci sem figura paterna, então eu tinha um sonho de ter filhos, sabe? Para poder ser para os meus filhos o que eu não tive, sabe? Dar amor, dar educação, criar nos caminhos do Senhor, sabe? E eu falava, Senhor, como que vai ser, sabe? Como que vai acontecer quando eu tiver uma família, como que vai ser? E eu me lembro que a minha esposa também, quando eu conheci ela, foi nessa igreja que eu me converti, ela já era de lá na época, né? A gente congregou muito tempo juntos, sem nem ter contato. Já era algo ligado pelo céu, mas não era o tempo oportuno. Ainda. E aí eu me lembro que aí a gente se conheceu, começou a fazer proposta para orar, para namorar na época, tudo. Foi tudo confirmado por Deus e aí a gente começou a namorar em 2016. Eu não contei, em 2015 início foi quando eu me converti. Eu passei um ano todo de
tratamento, de lapidação, e no final de 2015 eu me batizei, dia 8 de novembro de 2015, foi quando eu desci as águas. Eu fiquei quase aí 6 meses, sabe, focando, falando, eu quero, preciso mudar de vida, e foi quando eu decidi pelo batismo, e aí, isso no final de 2015, e em 2016, coisa de 4 meses depois que eu desci as águas, eu comecei realmente um relacionamento com, na época, a minha namorada. A gente namorou, noivou, e quando foi 2018, no meio a gente casou. É, e aí eu ouvia muito, né, sobre questão de família, como que tinha que ser uma família que é um projeto de Deus mesmo, sabe? E eu comecei a me espelhar em pessoas que eu tinha como referência, meus pastores, amigos, casais de amigos que eu via, que tinha uma família abençoada. E eu sempre tive isso no meu coração. Também foi uma promessa de Deus. Deus falou, vou te dar uma família, vai ser do jeito que você sonhou, do jeito que você projetou. E aí, quando a gente realmente se casou, começou a viver os propósitos de Deus juntos, assim, foi mais uma promessa. Parece que é um estalo, sabe? Quando cumpre uma promessa, assim, é uma chavinha que vira, que Deus te lembra. Fala assim, eu não falei que ia fazer? Se eu fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Eu não falei que eu ia fazer. Porque às vezes a gente acha que, não vai chegar, isso aqui é até um recado para quem está assistindo a gente aqui, gente. Se foi Deus que falou com você, se foi Deus que liberou a palavra, passará aos céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não volta vazia, ela não vai passar. Se foi Deus que te falou, aguarda o tempo, aceita o propósito que Deus está te lapidando, Deus está te tratando. Porque, às vezes a gente pensa assim, eu tô passando algo, eu tenho uma promessa, Deus me fez uma promessa, só que uma coisa que eu aprendi, a promessa ela não combina com o cenário, nunca, nunca. Deus nunca vai prometer algo que você olha e vai falar, ah não, isso aqui é possível com minhas próprias forças, por quê? Porque senão a mão de Deus não é necessária. Então, quando eu ouvia Deus falando, eu vou fazer, eu falava, não, não dá, é muito grande. Você olhava para você, para sua situação e falava, eu nunca vou conseguir chegar Eu nisso, nunca. né? Porque é tudo ao contrário mesmo. Exatamente. Eu falava, nunca, isso aqui não é pra mim não tem como, eu não tenho estrutura, eu não tenho linhagem, eu não tenho conhecimento, isso aí não é pra mim. Só que, às vezes, aí a gente entende, né? Porque, como eu falei, a promessa de Deus, ela não compactua com a realidade, sabe? O que Deus sonha pra gente é muito maior do que o que a gente espera. E toda vez que Deus prometer algo pra você, que você achar que é grande, pode ter certeza que é aí nesse propósito que Deus opera, sabe? Porque quando a gente acha que é grande, aí se cumpre Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, né? Quando a gente tira das nossas mãos, porque a gente fala, Deus, até aqui eu fui, até aqui eu investi os meus recursos, sabe? Agora daqui pra frente é com o Senhor. Aí Deus fala, agora sim, agora eu vou agir, porque você tirou da tua mão e deixou na minha, sabe? E às vezes a gente acha que a promessa é um tempo fácil, mas não é. Como eu falei, muitos nãos que a gente ouve, muita rejeição que a gente passa, só que tem uma diferença. Quando você tem Jesus contigo, aí é outra história. Você passa o tempo do processo, mas você se lembra do propósito. Você fala, eu sei o que me espera, então eu não posso parar, sabe? E eu lembro até daquela passagem quando Jesus tá no meio da tempestade, os discípulos assustados, e Jesus chega e acalma tudo, sabe? Jesus nunca livrou a gente da tempestade, nunca. Ele falou assim, vocês vão aceitar eu e não vai ter mais luta. Não, só que é diferente, caminhar com ele, ele passa contigo no meio da tempestade, sabe? E eu entendi isso, quando eu ouvi a promessa de Deus, eu falei, é muito grande, e quando Deus cumpriu essa promessa da família na minha vida, eu falei, realmente, Senhor, tudo que era grande para mim, hoje o Senhor cumpriu, sabe? E acho que primeiro foi o meu casamento e a maior bênção da nossa vida, que foi a minha filha, né? Que também é um milagre vivo. Em 2022, a Maria Alice é o nome dela, nasceu. E a Maria foi um processo que a gente passou, eu e minha esposa na época, teve um processo no parto que teve complicação. A Maria ficou com o cordão umbilical enroscado no pescoço. E a médica, na hora que foi para a cirurgia, falou, se sua filha nascesse em parto normal, minha esposa estava com 9 dedos já de dilatação pronta para ganhar e não entendia por que não nascia normal. Por que não vem normal? Por que não vem normal? Os médicos dando soro e não vinha. E quando, depois de a gente chegou no hospital, na época era 6 horas da manhã, a Maria foi nascer 5h15 mais ou menos da tarde, de parto cesárea. E aí quando a Maria nasceu,
a médica que fez a cirurgia na época, ela falou, agora eu entendi por que que ela não passou, ela tava com o cordãozinho enroscado 2 voltas, se a gente puxa no parto normal, ela morre. Aí eu entendi, falei, Deus, o Senhor cumpriu mais uma promessa, é um milagre na nossa vida, sabe? E quando ela nasceu ali, que eu vi ela realmente assim, eu falei, mais uma vez eu lembrei, falei, Senhor, eu me permita ser para minha filha a figura que eu não tive, né, por conta dos acontecimentos. E desde lá, assim, hoje ela tá com 1 ano e 4 meses, sabe? E eu vejo tudo que o Senhor fez, eu falo, às vezes a gente nem merece, a gente não merece Deus, Não, a gente não merece nunca. mas Ele é fiel, Ele é fiel. Que legal. E Deus faz a obra completa. Se Ele falou que ia dar a família, a Maria Alice É a prova tinha que nascer. Tinha que nascer. Não tinha como dar. Não passou tudo que a gente teve que passar, mas eu entendi que foi um tempo que aquele processo ali era para minha esposa aprender, para eu aprender, para a gente amadurecer, sabe? E para entender mais uma vez que eu te falei que se não for a mão de Deus, se não for a mão de Deus estando ali com você, a gente não levanta, a gente não respira, a gente não acorda, e ela não teria nascido, sabe? E eu lembro que no dia seguinte que ela nasceu, já no quarto, a médica desceu para fazer os exames, né, que faz de rotina nos bebezinhos recém-nascidos. E no primeiro dia ela examinou ela e falou que ela ia ter complicação por conta da dificuldade, que ela não chorou, não respirou quando nasceu, ela iria ter complicações de desenvolvimento. Isso no primeiro dia, e eu nunca aceitei aquela palavra. Minha esposa ficou preocupada na época. O segundo dia ela voltou, fez a mesma diagnóstico, e aí no terceiro dia, que foi um dia antes da alta, ela voltou na sala com os eletrodos para fazer os exames, tudo. E eu tinha falado para minha esposa, falei, eu não aceito essa palavra. Falei, porque Deus não faz nada pela metade. Falei, Deus não ia permitir que a nossa filha nascesse e passasse por aflição, por um tempo de dificuldade. Falei, eu não aceito essa palavra. Falei, ainda tem amanhã. Eu me lembro que quando a médica voltou, fez os exames tudo para dar o último diagnóstico, ela falou assim, olha, realmente a sua filha tá perfeita, não tem nada, não deu complicação nenhuma, ela vai sair daqui sã e salva, sabe? E aí eu olhei pra médica e falei assim, eu sei, doutora. Assim, eu sei o Deus que a gente serve. Deus já tinha me falado que ia ficar tudo bem, sabe? E foi mais uma prova do milagre que Deus fez na nossa vida, sabe? Testemunho agora, hein? É, verdade. Nossa, eu nunca contei, acho que é a primeira vez que eu tô contando isso. Primeira Só mão, minha hein? família sabia. Que bacana. E isso também é prova, né? Porque Deus tinha dado a promessa e passa por uma dificuldade. Quer dizer, cenário... Sim, não combina. Não combina. Não combina. Mas aí, você tinha a promessa já. Sim. Você já tinha isso dentro do seu coração que iria acontecer. Sim. Né? Que Deus não faz nada pela metade, como a gente comentou também. Sim. E aí, na sua caminhada, eu também queria saber se teve... Claro, as pessoas não ajudaram, muitas pessoas fecharam a porta, mas quais foram aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho para fazer acontecer também? Essa é uma história legal, né? Foi como eu te falei, a primeira canção que eu lancei. Em 2021, no começo de 2021, eu tava com a canção guardada, que eu te falei que eu tinha escrito, guardada. E eu participei de uma live no Instagram de um amigo meu, do Wilton, mandar até um abraço pra ele. E nessa live tinha um outro menino participando, que era o Joe Rodrigues. E a gente fez essa live, a gente cantou tudo junto lá na live, pregamos tudo. E nessa live eu cantei esse louvor, mesmo sem produzir nada, cantei ele a capela mesmo na época. E o Joe tinha gostado, e aí a gente conversou no privado, depois trocamos contato. Eu não conhecia ele, pra você ver como que Deus faz. Eu conheci o Wilton, e através da live do Wilton eu conheci o Joe. E aí no outro dia a gente conversando tudo, ele falou, Gabriel, gostei da sua música, cara, você já pensou em gravar? Eu falei, eu já pensei, né, já tentei, mas não deu certo. Eu falei pra ele, aí eu deixei aí parada, tudo. Aí ele falou, cara, eu conheço alguém que pode ajudar você. Ele falou assim, eu vou falar com essa pessoa e depois a gente se fala. E aí ele falou que esse rapaz, que era o produtor lá de Minas Gerais, o Lucas Brito é o nome dele, manda até um abraço pra ele, que ele deve estar assistindo a gente. E eu conversei com o Lucas, ele passou o contato do Lucas pelo WhatsApp, a gente conversou. E aí ele falou, cara, vem aqui pro meu estúdio aqui, ficava lá em Minas Gerais. E o Joe falou, eu vou te ajudar, o que você precisar, vamos fazer junto. E aí eu convidei ele por toda essa ajuda que ele deu, eu falei, quer participar, fazer um feat comigo no clipe, uma forma de abençoar a vida dele? Sim. Ele falou, quero, vai ser uma honra pra mim e tal. E eu me lembro que, a gente pegou uma mochila, fomos para Minas Gerais, pegamos um ônibus, era no final do meio pro final do ano de 2021, fomos para Minas Gerais na época pro estúdio do Lucas, que foi a pessoa que foi a primeira vez que eu tive contato com uma parte de produção musical realmente. E aí quando eu cheguei no estúdio mesmo,
que eu me lembro que a gente tinha 2 dias para fazer o projeto. Um dia era gravação de voz, toda a parte de produção, e o outro ia ser o clipe. E aí eu me lembro que quando a gente começou a produzir a voz na época, eu cantando no microfone, sabe? Eu chorei muito porque eu lembrei. Parece que passou o filme na cabeça, sabe? Deus falando lá atrás e agora eu tirando do papel e a música sendo produzida, sabe? E aí a gente produziu, no outro dia fez o clipe. E em 2021, no final do ano de 2021, foi quando eu lancei essa primeira canção que se chama Quando Elevei. Tem em todas as plataformas, quem quiser ouvir depois. E ela é uma canção muito especial porque ela retratou exatamente o processo que eu passei. Que ela vai retratar uma oração que eu fiz, que eu estava angustiado, que muitas portas se fecharam, mas tem uma parte que ela fala: mas quando eu elevei os meus olhos para os montes, eu entendi que o meu socorro está somente em ti, sabe? E aí foi um refrão, algo que marcou muito e graças a Deus foi assim a primeira pessoa que me ajudou, que eu conheci na parte musical foi o Joe, né? Que foi o Joe e o Lucas, que foram 2 pessoas que me ajudaram muito no começo, com esse processo de gravação e tudo. E durante a vida, assim, as pessoas que eu mais me apoiei mesmo foi a minha esposa dentro de casa, que sempre me ajudou muito, sempre me deu palavra de incentivo, sabe? A minha família, minha mãe também, minha avó sempre acreditaram em mim. Mas assim, a ajuda externa demais eu não tive. Eu tive as pessoas certas que Deus colocou ali, que igual eu te falei, Deus às vezes ele permitiu um tempo de isolamento, um tempo de esquecimento, mas quando Deus colocou pessoas corretas, fluiu, sabe? Então eu acho que é isso. Eu sempre falo que não importa a gente ter muitos amigos, a gente tem que ter os amigos corretos que Deus coloca na nossa vida, sabe? E comigo foi assim, foi literalmente isso. Às vezes a gente espera uma ajuda de alguém próximo, ou a gente fala, não, eu tenho certeza que aquela pessoa vai ajudar, e aquela pessoa é a que menos... Que nem liga pra você. Que nem, exatamente. E também outro ponto, você estava precisando de uma resposta de Deus, Deus te entregou a canção primeiro para, né, ter uma resposta e depois fez em forma de canção para alcançar outras vidas. Exatamente. Isso que eu acho incrível também. Sim, verdade. Uma coisa que eu sempre falo, louvor, ele é algo que quando o compositor ele escreve, é uma experiência que ele vive, é uma inspiração de Deus, que Deus deu para ele, e é o que eu sempre falo, o louvor não é para mim, o louvor é para abençoar quem tá ouvindo, sabe? Porque eu lembro que uma das coisas que Deus falou quando fez essa promessa foi, e as canções que eu vou te dar nessa época, quando usou o rapaz lá atrás, as canções que eu vou te dar vai alcançar as nações. E aí eu me lembro que eu falei, Senhor, mas como? Eu nunca entrei num avião, eu nunca andei num avião, nunca fui para outro país ainda, né? E o Senhor falou, eu vou fazer. E eu lembro que quando eu lancei essa canção em 2021, a primeira, que ela começou a ser conhecida, o pessoal começou, meus amigos começou mais próximo, o pessoal começou a me incentivar, a me apoiar. E assim, hoje eu olho para trás, para trazer para os dias de hoje, eu já lancei desde a primeira, já foram 6, e amanhã, inclusive, eu tenho uma outra que eu vou lançar, a primeira vou falar para vocês depois, mas, e aí eu lembrei, porque através do Spotify, das plataformas digitais, os meus louvores já tocaram em mais de 50 países. E aí hoje eu entendi o que Deus falou das nações. Eu nunca fui presencialmente, mas a voz que Deus me deu chegou, entendeu? Nossa, que incrível. E deve ser incrível cantar as próprias composições também. Sim, é demais. É algo que quando você vê, a gente teve a gravação do meu louvor novo na semana passada e foi incrível. O pessoal cantando junto, algo que nasceu num particular, assim, sabe? Você fala, realmente, Deus cumpriu um propósito, porque quando Deus nasce uma canção dentro do meu coração, pelo menos comigo é assim, eu quero que ela flua e que não tem nada mais bonito do que quando eu entro lá, às vezes nas redes sociais, alguém me manda mensagem no direct ou nos comentários, esse louvor chegou, eu já vi comentários das pessoas falando, eu ia me suicidar, eu ia tirar minha vida e esse louvor chegou no momento certo, sabe? E isso não tem, você entende realmente que você é uma voz, sabe? Uma voz que clama no deserto só, mas que tá chegando nos corações de pessoas, sabe? Eu acredito muito que Deus já tem as pessoas preparadas para serem alcançadas através das nossas vidas. Sim. Por isso que eu falo sobre falar sim para o chamado. Porque enquanto a gente não aceita aquilo, tem vidas esperando para serem abençoadas. Porque Deus já separou essas pessoas. Sim. Como você falou, né, que do suicídio. Deus usou a sua vida, o seu louvor para alcançar aquela alma. É verdade. Acho que é o principal, né? Porque às vezes às vezes a gente se limita, igual você falou no começo.
eu quero viver uma vida com Deus, só que ir para a igreja de domingo, até uma vida normal, de um crente normal, vamos dizer assim. Só que Deus, ele não quer isso. Ele quer profundidade, sabe? Deus, ele quer que você viva uma vida... Às vezes você não vai estar nos holofotes. Nem todo mundo Deus chama para pregar nos altares. Nem todo mundo Deus vai chamar para gravar composições. Mas Deus vai te usar, às vezes, para limpar o banheiro da igreja. Deus vai te usar, às vezes, para abençoar uma família com uma palavra, com uma visita. Às vezes a gente dá muito valor para o que é visível. Sim. Mas, às vezes, o ministério oculto que tem por trás dos bastidores é aqueles que Deus mais valoriza, sabe? Porque, às vezes, as pessoas que não estão sendo vistas, elas fazem com tanto amor, com tanto carinho, que elas entendem. E, realmente, eu não fui chamado para ficar só nisso aqui. Então, elas fazem aquilo que Deus colocou ela com amor, sabe? Com excelência. E quando você entende isso, você consegue cumprir aquilo que Deus colocou na tua vida, de fazer tudo para a honra e glória do Senhor, sabe? Sim, que legal. Você também comentou sobre pessoas, né? Sobre amizades. Você, para chegar aqui, teve que fazer algumas renúncias, né? Sim. Tanto futebol também. Sim. E é só para quem crê, hein? Para deixar uma paixão assim. É verdade. E eu queria que você falasse também desses processos, né? As pessoas que, não citar nomes, mas de amizades que você também teve que deixar para trás, ambientes que talvez você hoje não entra mais exatamente por conta do seu chamado, que você entendeu que não é ali o seu lugar também. Sim, foi algo que quando Deus, ele, igual aquela palavra que Deus, ele pede Isaac, né, a Abraão. Nossa, isso é demais. Eu entendi esses dias eu fazendo meu devocional nessa palavra, Gênesis, eu lembrei que Deus não queria Isaac, Deus nunca quis Isaac, Deus queria Abraão. Porque Abraão quis tanto um filho, Deus deu o filho para ele, que Abraão estava amando tanto o filho que esqueceu um pouco de Deus. Aí Deus falou, Abraão, eu quero ser o filho. Só que Deus não queria o filho, Deus queria o pai. E aí Deus queria testar o coração de Abraão, falou assim, você está disposto a renunciar ao seu próprio filho para reativar o relacionamento que a gente tinha, renunciar o amor de um pai para um filho? Hoje eu sou pai, se Deus pedisse a minha filha, eu não sei qual seria a minha reação, sabe? A gente nem passa na nossa cabeça. E Abraão foi e falou, Senhor, sem questionar, ele pegou o filho, levou para o monte. Quando ele ia finalmente sacrificar o filho, Deus bradou do céu e falou, não precisa fazer. Eu sei que realmente você renunciava a tudo por amor de mim, sabe? E foi o que eu tive que fazer. Eu abri mão de ambientes que não me cabia mais, amizades que eu tinha no mundo. Algumas eu ganhei para Jesus, até amigos hoje em dia, graças a Deus, que estão firmes com Jesus, eu ganhei. Mas os que não quiseram mudar de vida, os que eu percebia que não entendiam, porque eu sempre penso que para cada tempo da sua vida, Deus vai ter um ciclo de pessoas, sabe? Tem pessoas que não vão poder viver a nova fase de Deus na tua vida. É igual Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão foi, mas levou Ló junto com ele. E Deus não mandou Abraão levar Ló, Deus mandou ele ir. E às vezes Ló não estava no ciclo de Abraão que ia viver a promessa. E enquanto Ló não foi embora, Deus não cumpriu a promessa na vida dele. Então, comigo foi assim. Deus afastou pessoas até que eu gostava. Relacionamento que eu tinha fora da presença de Deus, eu tive que abrir mão por conta de divergência de propósito, sabe? Era o tempo de Deus, então tudo que Deus me pediu, sabe? Que eu, igual eu te falei, quando a gente tem o discernimento de que é Deus falando com você, falava, não me convém mais isso, essa amizade aqui, eu não posso mais manter por perto, porque toda vez que eu se junto, eu faço coisa errada. Essa pessoa aqui, eu não posso mais ficar próximo dela, porque toda vez que eu estou próximo, eu faço coisa que eu não devia. Então Deus vai te afastando, sabe? Deus vai tirando pessoas que você olha e fala, o que está acontecendo? Todo mundo está indo embora, todo mundo está saindo de perto, mas não é. É o tempo que Deus está limpando, sabe? E renunciar a balada, renunciar a amigos, relacionamentos, é só algumas das coisas que a gente tem que abrir mão, sabe? Mas eu louvo a Deus porque, assim como Jesus, ele disse, não tem quem tenha deixado amigos, família, por amor de mim, que eu não há de restituir 100 vezes mais, sabe? E Deus fez isso. Todas as vezes que Deus está tirando alguém da tua vida, vocês que estão assistindo a gente, fique em paz, é cumprimento daquela oração que a gente faz para o Senhor, afasta de mim tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não provém de ti, é Deus que tira. Então só deixa aí, porque Deus vai trazer quem precisa e quem deve estar do nosso lado no novo tempo, sabe?
Exatamente. Às vezes a gente pensa, volume de pessoas, a gente tem que ter muitos amigos. Não, a gente Não tem é. que ter os amigos que são amigos de Deus. Exatamente, é isso. Que bacana, que entrevista incrível. A gente está quase finalizando, mas eu queria também que você falasse das suas expectativas, dos seus projetos futuros. Tem a canção que lança amanhã também, né? Pode pincelar aí e fazer a divulgação também. Então, tô com um projeto novo, né? É um louvor que se chama O Fogo Arderá Continuamente. Vai lançar amanhã em todas as plataformas. Você que estão nos acompanhando aqui não conhecia pela primeira vez, pode ir lá procurar amanhã, vai estar disponível. E essa vai ser a minha canção mais nova, né? Que eu vou lançar. E eu tô com uma expectativa muito boa em Deus de algo que foi gerado nela, né? É uma canção muito especial. Vai falar sobre um avivamento que Deus está... Quando eu escrevi essa canção, eu li Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente e não se apagará. E Deus ministrou algo no meu coração, sabe? Que tem algo vindo sobre a nossa geração, tem algo chegando sobre o nosso tempo, e Deus, ele quer pessoas que tenham o altar aceso, sabe? O altar não é às vezes visível, ele é interno. Deus quer que a chama não se apague, sabe? E esse louvor vai falar sobre isso. Então, já deixo para vocês aí a expectativa amanhã. Espero que vocês gostem, porque ele tá muito bonito. E nos demais, a gente tá com projetos novos ainda para lançar, que ainda não tirou do papel, mas em breve aí também vai... Tenho certeza que vai abençoar muita gente aí, para honra e glória do Senhor. Amém, amém. Me manda também quando sair pra gente tocar na rádio, tá? Mando. Muito bem, muito pode bem. deixar. E também deixar suas redes sociais, canal no YouTube, como as pessoas encontram o Gabriel Tavares. Tá. No Instagram, a maioria das redes sociais, Gabriel Tavares, lá no Instagram é o Gabriel Tavares Oficial. Você pode pesquisar lá que você encontra. No TikTok, Gabriel Tavares, YouTube, Gabriel Tavares, tudo você consegue me encontrar lá. No Spotify também. Tem nas plataformas, às vezes você prefere ouvir nos streaming também, tudo Gabriel Tavares, só pesquisa lá que vocês acham. Eu já tenho 6 canções autorais lançadas, e com essa de amanhã vai ser a 7ª. Então, tenho certeza que não é sobre mim, é sobre aquilo que eu canto, aquilo que eu carrego, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Tem algo lá de Deus, que assim como a gente comentou aqui, vai falar com você no momento que você precisar. Amém, amém. Você já entregou muito pra gente. Você é cantor, compositor, mas agora é o momento pregação, Gabriel. O que Deus colocar no seu coração, uma mensagem abençoada para os telespectadores. Glória a Deus. Sim, ó, eu vou deixar uma mensagem que foi gerada hoje aqui durante a conversa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, que diz: nem olhos viram e nem ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Vocês que estão nos ouvindo aí, seja através do YouTube ou você vai assistir depois, em algum momento que alguém vai compartilhar essa mensagem com vocês, eu quero dizer para você que aquilo que você viveu até hoje não se compara do que o Senhor pode fazer na tua vida, na tua história, se você abrir espaço para Ele. Você ouviu aqui um pouco da minha história, eu sou uma prova viva de que o meu ouvido nunca tinha ouvido e meus olhos nunca tinham visto o que eu tô vivendo hoje, sabe? Então, a palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida é essa. Quando o Senhor falou algo a teu respeito, se o Senhor fez uma promessa para você, pode renunciar, pode abrir mão, pode doer, mas pode ter certeza que vai valer muito a pena, porque aquilo que você vai viver não se compara de forma alguma com aquilo que você abriu mão para viver o que o Senhor preparou para você. Então, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para você, para tua casa e para tua família. Amém? Amém, amém. Eu já recebo em nome de Jesus. E você vai cantar pra gente aqui daqui a pouquinho a canção Me Ensina a Deus. Queria que você pincelasse um pouquinho também sobre ela pra gente já soltar aí pra você cantar. Essa canção, ela foi um marco, né? Porque ela é uma das minhas canções mais ouvidas nas plataformas. E essa canção nasceu de uma oração que eu fiz numa madrugada. Eu me lembro que é um tempo de muito questionamento de tudo que a gente falou aqui, sobre promessa, sobre tempo e de não cumprimento, de angústia, de aflição. E a gente é ser humano, a gente questiona. Não devíamos, mas a gente questiona. E eu me lembro que eu entrei no meu quarto para orar, com a Bíblia aberta, assim, fui fazer uma oração ao Senhor. E quando eu comecei a orar, sabe, eu coloquei no papel aquela oração que eu fiz. É uma oração cantada. E vai falar sobre isso. O tempo que Deus nos ensina, o tempo que Deus nos prepara, o que a gente passa, e a gente entende que tudo que a gente passou foi um ensinamento de Deus, sabe? Que valeu a pena esperar, valeu a pena confiar,
porque no final o propósito vai ser cumprido, sabe? É sobre isso que ela fala. Amém, amém. Ele vai cantar aqui daqui a pouquinho, então já quero agradecer pela companhia de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e siga os links aqui, tá bom? Na descrição do vídeo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Canta pra gente? Canta. Gabriel Tavares, Me Ensina Deus. Eu sei da promessa que fizestes, eu sei de tudo que me dissestes, mas não sei quanto tempo mais terei que esperar. Eu sei que não vai ser do meu jeito, eu sei que o Senhor fará perfeito, mas não sei quais processos eu terei que atravessar. Davi passou no pasto lá sozinho, mas rei ele se tornou. José foi pra prisão e pra cisterna, mas virou governador. Por isso, Deus, não sei, Senhor, o que eu irei atravessar. Eu só te peço, Pai, uma coisa, me ensina a descansar. Aleluia, Senhor. Mas me ensina, Deus, a confiar. Me ensina, Deus, a esperar. Pois enquanto eu espero e confio, tu trabalharás por mim. Mas me ensina, Deus, a depender. Me ensina, Deus, só em te crer. Pois sei, quando eu menos esperar, Senhor, a promessa cumprirá. Glórias a ti, Senhor. Davi passou no pasto lá sozinho, mas rei ele se tornou. José foi pra prisão e pra cisterna, mas virou governador. Por isso, Deus, não sei, Senhor, o que eu irei atravessar. Mas eu só te peço, Pai, uma coisa, me ensina a descansar.
mas me ensina, Deus, a confiar. Me ensina, Deus, a esperar. Pois enquanto eu espero e confio, tu trabalharás por mim. Mas me ensina, Deus, a depender. Me ensina, Deus, só em te crer. Pois sei, quando eu menos esperar, Senhor, a promessa cumprirá. Pois eu sei, quando eu menos esperar, Senhor, a promessa cumprirá. Aleluia, Deus.